Bom dia a todos. Bom dia a todos que nos assistem das suas casas, todos os cidadãos ubetabenses, servidores dessa casa. Muito bom dia a nossos visitantes, vereadores da nossa co-irmã Séries, sejam muito bem-vindos. Vereador Reginaldo, vereadora Juliana, o assessor que os acompanha, Joaquim. Muito obrigado a todos. Bom dia, vereadores, vereadora, nosso assessor jurídico, doutor Nesmer. Em nome de Deus, declaro aberta essa sessão extraordinária. Solicito o vereador Weder Antônio a leitura bíblica. Salmos 12. Atendei, Senhor, os piedosos são cada vez menos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Proferem mentiras uns aos outros, falam uma língua de enganos, homens de dupla palavra. Que o Senhor acaba com esses lábios de mentira, com toda a língua petulante, com aqueles que dizem, com a nossa língua seremos fortes. Os nossos lábios pertencem-nos, quem é o Senhor de nós. Por causa da aflição dos humildes e dos gemidos dos pobres, levantai-me-ei, diz o Senhor, porém a salvo o que foi maltratado. As palavras do Senhor são verdadeiras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito obrigado, vereador Weder. Solicita a primeira secretária, a vereadora Patrícia Araújo, que realize a leitura da ata anterior. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia aos colegas que estão aqui no nosso plenário nos prestigiando. Meu filho Joaquim, vereador Reginaldo, a todos os presentes vereadores Edson Antônio, José Severino, Marcelo Lucas, Márcio Alves, Patrícia Araújo, Samara Alves, Tiago Costa, Valdeir Borges, Valdinei Antônio, Weder Antônio e o assessor jurídico Nesmer. Foi justificada a falta do vereador João Paulo. Compôs a mesa diretora o presidente, o vice-presidente, a primeira secretária e o assessor jurídico. Foi solicitado ao vereador José Severino que fizesse a leitura bíblica e ele a fez em Lucas, capítulo 13. Ato contínuo, a primeira secretária fez a leitura da ata anterior, que foi aprovada por unanimidade. A seguir, a presidência comunicou que recebeu das comissões e passou para a discussão e votação do projeto de lei ordinária número 17, que dispõe sobre o incentivo cooperativa e ou associações de catadores de materiais recicláveis no município de Ubiataba e da providências de autoria do Executivo, sendo que o projeto foi aprovado por unanimidade. Nada mais a ser tratado, o presidente agradeceu o presente de todos, declarou encerrada a sessão. Para constar, eu, Patrícia, primeira secretária, fiz lavar presente ato. Vereadora Patrícia, muito obrigado. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for contrário, se manifeste. A ata está aprovada por unanimidade. Projeto de discussão e votação. Projeto de lei ordinária de número 28. Dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2026, ano referência de 2026, e da outras providências de autoria do Executivo. Nesse momento, convido o nosso assessor jurídico, doutor Nesmer, para que faça os esclarecimentos sobre o referido projeto. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Em seu nome, presidente, cumprimento a todos os nobres vereadores, cumprimento os vereadores de Séries que aqui nos visitam, nos honram com as suas presenças. Cumprimento os servidores desta casa, bem como a população que nos assiste pelas redes sociais. Em resumo, o projeto de lei número 28 de 2025 foi encaminhado pelo Poder Executivo e visa estabelecer as diretrizes para a elaboração da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2026,
ele foi protocolado em 14 de abril de 2025. A matéria, conforme determina o regimento interno e a lei orgânica do município, foi incluída e apresentada no expediente da sessão plenária ordinária no mês de maio de 2025 e enviado, primeiramente, cumprindo as normas regimentais, à Comissão de Orçamento, Finanças e ao assessor jurídico. E logo em seguida, após feita os primeiros apontamentos e análise preliminar desta comissão, inclusive foi retificado o projeto com alguns erros de digitação e algumas questões já foram organizadas junto ao Poder Executivo. Estava faltando a ata da audiência pública, também foi encaminhada, e também um anexo dos riscos fiscais, de modo que todas essas questões foram sanadas nesta fase preliminar. Logo em seguida, após essa análise feita pela assessoria jurídica e também pela Comissão de Orçamento e Finanças, foi encaminhado também para as demais comissões permanentes dessa Casa de Lei e converteu-se as reuniões, os votos e as decisões nesse parecer conjunto, conforme também dispõe o rito especial do artigo 161 do Regimento Interno. Além disso, ele foi analisado e foi chancelado também pelos departamentos financeiro e contábil dessa Casa de Leis, para se evitar qualquer tipo de extravio de finalidade de planejamento orçamentário para 2026, ou seja, atende às normas técnicas financeiras necessárias. Igualmente, por zelo também desta Casa de Leis, foi ouvido em reunião o controlador interno e também manifestou pela aprovação do projeto em reunião. Assim, o projeto ele atende aos mandamentos legais vigentes no nosso ordenamento jurídico, de modo que se ressalta a previsão na Constituição Federal, em seu artigo 165, inciso 2 e parágrafo 2º, e também no artigo 110 da Constituição Federal do Estado de Goiás. Do mesmo modo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é regulamentada no artigo 4º da Lei Complementar número 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e também com previsão na Lei Orgânica deste município. De mais a mais, como eu disse, foi apresentada a ata da audiência pública realizada previamente pelo Poder Executivo, de modo que, apesar da previsão no regimento interno, dispensa-se nova realização de audiência pública, tendo em vista que ela já foi realizada e já foi discutida pelo Poder Executivo, conforme a ata em anexo. Por último, ele está devidamente estruturado, possui os anexos, que é metas fiscais, riscos fiscais e prioridades no governo, o que cumpre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ante o exposto, esse assessor jurídico, bem como os relatores, e que também foram acompanhados pelos demais membros das comissões permanentes, opinaram pela regular tramitação com a aprovação em plenário. Devolvo a palavra, presidente. Doutor Nerso, mais uma vez, muito obrigado. O projeto de lei ordinária de número 28 está em discussão. O projeto de lei ordinária de número 28 está em votação. Quem for contrário, se manifeste. O projeto de lei ordinária de número 28 está aprovado por unanimidade. Não havendo nada mais a se tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.